Salve, salve, galera! Estamos aqui de volta para mais um Direto ao Ponto. E esse vídeo aqui é uma continuação do nosso último vídeo, onde a gente falou a respeito do VUCA. E esse vídeo aqui, não assista esse vídeo se você não assistiu o vídeo anterior, que está aqui na descrição deste vídeo aqui atual. Assista ele e depois venha pra cá. Mas de forma bastante resumida, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre contexto de século XXI. Explicamos o contexto anterior onde nós vivemos, né? Um mundo mais simples, controlável, previsível, onde as coisas acontecem de forma muito mais lenta. E o contexto onde a gente está vivendo hoje, na verdade nós estamos na transição para uma nova fase, uma nova era, onde esse contexto ele é muito mais rápido, muito mais incontrolável, muito mais complexo, muito mais ambíguo, muito mais incerto, e as coisas acontecem numa velocidade muito mais rápida. E nesse novo contexto, o ser humano, o indivíduo, ele ganha poder e ele precisa desenvolver novas competências para poder navegar nessa era de poder complexidade. Prosperar, porque senão você cai na ansiedade, pode cair na depressão e nas outras síndromes que estão aparecendo aí, que a gente não está conseguindo lidar com esse excesso de estímulos, informações e complexidade que está aparecendo para a gente. E a gente falou da primeira competência, da competência que nós julgamos ser a competência porta de entrada, a competência-chave para você conseguir navegar nessa nova era, que é a curiosidade. Curiosidade. Nós explicamos, falamos como desenvolver a curiosidade no outro vídeo. E aí no final eu deixo uma pergunta falando para vocês, então ser curioso, né? Que é você acumular informação que a princípio você julga desnecessária, não pode te deixar mais ansioso, mais angustiado, mais nervoso nesse mundo de tantas informações que a gente vive hoje. Será que estimular a curiosidade não faz o efeito contrário? Sabe aquela coisa quando você está no navegador, na internet, você começa a abrir um monte de abinhas, um monte de telinhas e já você nem lembra mais o que você estava fazendo, você se perde na sua própria pesquisa? Será que ser curioso a gente não pode entrar nessa, de cair nesse mar de informações e se perder nele e acabar ficando uma bomba de ansiedade e não conseguir lidar com tanta complexidade de informação? E a resposta é sim. É sim, a resposta é sim. Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que nós temos que trabalhar um outro conjunto de competências que é fundamental para que você possa prosperar nesse século XXI de tanta informação. E esse conjunto de competências que te ajudam a navegar no VUCA, a gente sintetizou, na verdade são 3 competências que a gente sintetizou em um grande tema. Tá? E esse tema é muito importante que você saiba, que você lembre, que você trabalhe ele na sua vida, que é o centramento. Então, indo direto ao ponto, para que você possa navegar no VUCA, nesse mar de complexidade, ambiguidades, incertezas e velocidade cada vez maior, você precisa trabalhar e desenvolver fortemente o seu centramento. E o seu centramento é formado por 3 competências, né? 3 competências que você pode desenvolver no seu dia a dia através de técnicas, e é isso o que a gente vai falar agora. E a primeira competência que faz parte desse pilar do centramento é uma coisa que a gente bate na tecla muito, que se você já acompanha os nossos vídeos aqui do Direto ao Ponto, você já ouviu a gente falando sobre isso várias vezes. Acho que desde o primeiro dia do Moporã existiu, esse foi o primeiro tema. Essa é nossa grande bandeira. Bandeira, exatamente. Uma das, né? Que é você estar conectado com o seu propósito. Seu propósito de vida, aquilo que é essencial para você. Eu acho que, na verdade, você estar conectado com o seu propósito, né, que você falou do essencial, é exatamente isso. É como o propósito ele é a sua bússola interna, o seu direcionador, é aquilo que te ajuda a fazer escolhas essenciais. Porque neste novo contexto, onde você tem tantas opções e tanta informação, é muito importante que você consiga fazer escolhas conscientes, porque você vai precisar deixar muita coisa de lado, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai, você vai ter que selecionar, você vai ter que decidir, e o seu propósito te ajuda a fazer decisões e ficar bem com elas, ficar em paz, independente das consequências. Se as consequências vão ser positivas ou negativas, você não consegue dizer, mas você fez uma escolha consciente, uma escolha clara para você, e portanto você não sofre com aquela coisa assim, nossa, mas será que eu deveria ter feito aquela outra coisa? Não, eu estou centrado, eu entendo que o meu propósito é esse, então essa é a direção, esse é o rumo que eu quero dar para a minha vida, para as minhas atividades. Isso vai de coisas pequenas, desde decidir se você vai participar daquela reunião do grupo que você participa na quinta noite ou se você vai assistir o Netflix naquela noite.
É uma decisão pequena. Se você vai aceitar um projeto no seu trabalho, se você não vai aceitar esse projeto no seu trabalho, se você vai ficar num relacionamento, não vai ficar nesse relacionamento. Tudo isso vai direcionando as suas decisões. Exatamente. Então, você tem um senso de propósito e ter isso cada vez mais lapidado é o que você desenvolve. O propósito, ele não é dado, não cai assim como meu propósito aqui, iluminou, escreveram e... Não, é algo que você vai trabalhando e vai ganhando clareza à medida que você vai tornando ele consciente para você e você vai trabalhando no dia a dia. Mas para falar de propósito, a gente tem cursos específicos para isso. Sobre isso. O CSC, o Crie Seu Caminho, a gente vai a fundo na questão do propósito, o próprio Descobrindo o Meu Propósito, que é um curso que é só sobre isso. Então, a gente não vai conseguir aprofundar aqui, mas essa é uma competência, é um elemento fundamental para que você trabalhe o seu centramento, propósito. Exato. E o segundo ponto que você precisa desenvolver para atingir esse centramento é a sua inteligência emocional. E infelizmente hoje nós somos, a grande maioria dos adultos, analfabetos emocionais. Daniel Goleman, que é um dos principais pais da inteligência emocional, ele fala que a maioria dos adultos tem a inteligência emocional de uma criança de 5 anos de idade. E é verdade. E eu acho até, vou até mais fundo, se a gente tivesse que fundar hoje uma escola, pensando no contexto que a gente vive, no mundo que a gente vive atualmente, fosse fundar hoje uma escola e essa escola só pudesse ter uma matéria, só uma única matéria fosse ser ensinada, eu escolheria inteligência emocional, que inclusive é uma matéria que não se ensina em lugar nenhum. Nenhuma escola. Em casa. E é a mais fundamental hoje. Exatamente, que é você identificar, você poder nomear, você verbalizar, você comunicar e você ter controle, não controle no sentido de controle, aquela coisa negativa de supressão, de você colocar a emoção debaixo do tapete. É você não deixar aquela emoção dominá-lo a ponto de que você perder ali a atuação do seu neocórtex, né? Porque a emoção ela acontece no nosso cérebro límbico, né? Que é o cérebro de todos os mamíferos. E a racionalização do que acontece emocionalmente com a gente se dá no neocórtex. É, o sentido. E, infelizmente, a gente não usa, muitos de nós não usamos. O nosso neocórtex está lá disponível para ajudar a gente a racionalizar. E a gente deixa o cérebro límbico comandar, e aí a gente vê sequestros emocionais. Entra no automatismo. E o ponto de você desenvolver a sua inteligência emocional é você também conseguir lidar de forma muito mais tranquila com os jogos sociais de manipulação. Hoje a gente vê as redes sociais, as pessoas se degladiando, né? Emocionalmente não conseguem ter o domínio sobre aquilo que elas estão sentindo, e se deixam sequestrar pelas emoções e brigam e vira uma coisa louca. E tem um outro ponto super importante da inteligência emocional, que é você desenvolver, através desse trabalho de autoconhecimento emocional, a sua resiliência emocional ou a sua resiliência social. O que acontece nesse contexto de muitas informações e muita pressão social, informação vindo de todos os lados, querem que você compre, querem que você se comporte, querem que você faça, querem que você seja. Tá todo mundo querendo que você seja, tá todo mundo buscando a sua atenção, querendo comprar a sua atenção. Você tem que ter resiliência emocional para separar o que é você e o que é o outro, o que você quer que chegue até você e o que você não quer. Senão você é suprimido mesmo, você não aguenta tanta pressão, tanta informação. E tem aquela síndrome, né? Síndrome of missing out, né? O Fear of missing out, que é assim, as pessoas estão com medo de perder as informações. Por quê? Porque elas não estão tendo centramento para ter, primeiro, o direcionamento, o propósito, o que eu quero, e a resiliência emocional para sustentar a decisão. Então, indo bem direto ao ponto, a inteligência emocional, ela é fundamental para que você tenha resiliência para sustentar emocionalmente as suas decisões, porque as pressões que você vai sofrer ao tomar uma decisão, elas sempre virão. Elas sempre virão. Muito, muito grandes, e muitas vezes, se você não tem isso, você sucumbe. E o terceiro ponto, o terceiro elemento que você precisa desenvolver para atingir o centramento, que a gente tanto comentou, é você conseguir criar espaços de introversão. Exatamente. A gente está numa era muito para fora, muito extrovertida, hiperestimulante, com muitas informações, com acesso a 1 milhão de coisas, e muitas vezes a gente não consegue, a gente não fecha as janelas de comunicação com o mundo externo. E isso é um ponto essencial
nessa nova era. Sempre foi, Sempre mas eu acho foi, que hoje tá sendo mais necessário ainda, mais urgente que a gente consiga desenvolver momentos de introspecção. Momentos em que você desliga o celular, desliga tudo que é fora e volta para dentro, volta para essa reconexão, porque é ali que você vai começar a ouvir, desenvolver e se entender o que é essencial para você. Então, essa introversão, ela ajuda a sustentar o propósito e a própria resiliência emocional. Exatamente. E talvez num primeiro momento, se você ainda não tá acostumado a criar esses espaços de introversão, seja mais difícil você se escutar mesmo, né? A gente falou de se escutar, mas é importante você começar a fazer isso, a fechar essas janelas de comunicação com o mundo externo, para que aos poucos você comece primeiro a ouvir o seu barulho interno, né? Porque quando a gente fecha as janelas de comunicação, a gente percebe que a gente tem muito barulho interno. E aí depois começar então a silenciar esse barulho interno. A centrar, exatamente. E das técnicas, ferramentas que você pode usar para buscar esses espaços de introversão, eu gosto muito da meditação, não importa a técnica de meditação que você use, se é meditação ativa, se é meditação sentada, não importa. Se é uma técnica de visualização. Você pode usar a técnica que você quiser. Caminhadas na natureza também são muito boas, essa reconexão com a terra, andar com os pés descalços. E também tem uma que é um pouco ridicularizada ou até menosprezada pelas pessoas, que é o ócio. O ócio é muito importante para que a gente possa dar esse reset aí no cérebro, de tempos em tempos, a gente realmente não fazer nada. E não é não fazer nada, sentar no sofá e pegar o celular e ficar olhando a rede social. Isso não é não fazer nada mesmo, é no sentido de não, assim, verbo agir não está acontecendo nada no momento, eu simplesmente não estou fazendo nada. Estou sentada numa varanda, vendo um pôr do sol, sentada numa praia, num parque, num banquinho, não importa, você está ali, você não tem finalidade, você não tem propósito, você está ali simplesmente existindo. É uma planta. E às vezes para muitas pessoas é muito desafiador fazer isso. Você conseguir, quanto tempo você consegue ficar na tua vida, quantos minutos você consegue ficar na tua vida sem fazer absolutamente nada? Qual vai ser o primeiro momento que você vai ter um impulso de fazer alguma coisa, de pegar o celular, de começar a conversar com alguém, de fazer algo? E esses espaços de introversão são fundamentais para que você possa então desenvolver cada vez mais o entendimento sobre o seu propósito, né, essa conversa interna, e para que você possa também entender como que você está processando as suas emoções internamente, e esses três elementos juntos vão te dar o centramento que você precisa para que você possa suportar, sustentar uma realidade do século XXI, que é a realidade do VUCA, da volatilidade, da incerteza, da complexidade, muita coisa acontecendo, muita informação, então você precisa ter esse centramento, e ele não acontece de uma forma estanque ou estático, acontece uma vez. Ele é uma prática. O centramento, né, ele é uma prática, como você vai na academia para cuidar da saúde e você tem que toda semana, 2, 3 vezes, fazer aquela caminhada que você sabe que para você manter a saúde você tem que manter a constância, né, uma rotina. Para você manter o seu centramento, funciona da mesma forma. São práticas rotineiras para que você vá desenvolvendo, elas vão ficando cada vez mais fáceis. E você então percebe que você começa a tomar melhores decisões, decisões mais certeiras, mais acertadas para você, porque você está mais centrado. E aí a sua curiosidade, que antes poderia ser a sua inimiga, passa a ser a sua aliada, porque ela começa a trazer as informações sem se perder, porque você está centrado. É isso aí. Então falamos aqui sobre os elementos necessários que você precisa desenvolver para navegar aí no século XXI, nessa nova era de tanta complexidade, e espero que vocês tenham gostado, e logo logo a gente volta para mais um Direto ao Ponto. Um beijo. Beijos. Até a próxima. Até.